Fala, mestre, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as oportunidades onde você pode fechar contratos de manutenção, contratos de PMOC e contrato de preventivo. E Gabriel, por que eu preciso fechar um contrato de preventivo, um contrato de PMOC? Porque você vai trazer recorrência, ou seja, dinheiro todo mês para a tua empresa. Gabriel, eu trabalho com instalação, não tem problema, instalação é fantástico. Gabriel, eu trabalho só com corretiva, também é muito bom. Mas quando você trabalha com preventiva e você gera essa recorrência, a tendência é que com o tempo, você vai aumentando o teu faturamento sem ter grandes problemas com isso. E a gente vai utilizar a manutenção preventiva, o plano de manutenção, operação e controle para ajudar o teu negócio, beleza? A primeira forma que você pode adicionar para o teu negócio é o seguinte: quando você vender uma instalação, quando você vender uma manutenção, quando você vender qualquer coisa para o teu cliente, tenta colocar na cabeça dele que é importante a preventiva, beleza? Então, por exemplo, quando você compra um carro, comprei um carro agora, vou sair com esse carro, que seja 0 km. Quando você recebe ali as instruções daquele carro, quando você pega aquele carro 0 km, junto você recebe um manual e com esse manual o cara já te fala, olha, você vai ter que fazer manutenção de tanto em tantos quilômetros. E é isso que você tem que imputar para o teu cliente. E a gente vai começar pelo cliente final, beleza? Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, já clica aqui e inscrever-se. Isso ajuda bastante você a receber novos vídeos com conteúdo similar a esse. Se você ainda não apertou no like, não perde a oportunidade, meu irmão. Aperta aqui que isso ajuda demais eu trazer mais conteúdo para vocês, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro cliente, que é o cliente final. Gabriel, mas como que eu vou fazer um plano de manutenção, operação e controle para um cliente final? Cara, é muito fácil. O cliente final também precisa de manutenção do teu equipamento. Gabriel, mas o que a norma diz? A norma não obriga residência privada, pública sim, mas privada, ou seja, a residência do teu cliente não é obrigatório por legislação você ter um plano de manutenção, operação e controle. Porém, é o seguinte, geralmente as empresas elas se preocupam com isso e as pessoas que estão dentro da residência também. Então eu recomendo que você já oriente o teu cliente que ele vai ter que fazer manutenções periódicas no ar-condicionado dele, ok? Então o cliente final também é um potencial cliente para você. É isso que você precisa entender. Não é só comércio e indústria, que a gente já vai falar daqui a pouco, que é potencial cliente para venda de contrato. E o contrato ele pode ser formal, ou seja, é assinado em cartório, onde você todos os meses vai lá naquele cliente, ou não necessariamente. Você pode fazer ali uma rotina de manutenção, você fecha com o teu cliente e todo mês você vai lá. O interessante é que seja formalizado, ou seja, quanto mais informação formal você dá para esse cara, é melhor porque você tem o respaldo de frequência de valores. Porque senão esse cara pode vir amanhã e falar assim, cara, a gente não tem nada assinado, eu vou cancelar o teu contrato. Mas se você quiser agregar isso sem um contrato no cliente final, que é a residência, não necessariamente você precisa de um plano de manutenção, operação e controle, igual nós fazemos nas empresas. Mas é também um potencial cliente, fechou? Então, muitos alunos já estão aplicando isso, não só em grandes estruturas, como também para o cliente final. Gabriel, contratos comerciais. Beleza? Os contratos comerciais, eles são muito bons, tá? E o que seria contrato comercial? Geralmente, farmácias, restaurantes, esses estabelecimentos, cara, presta atenção aqui. Esses estabelecimentos, eles precisam muito do plano. E as empresas que têm contato direto com a vigilância sanitária, eles têm um certo receio, porque realmente quando a vigilância sanitária vem, eles podem autuar, eles podem multar. Então, nos contratos comerciais, é muito importante que tenha também um plano de manutenção, operação e controle. O contrato comercial, com esse tipo de estabelecimento, ele acaba sendo um contrato mais fácil de se trabalhar. Por quê? Não necessariamente, eu digo não necessariamente, não obrigatoriamente, você vai precisar de tantas exigências como em alguns contratos industriais que a gente vai falar daqui a pouco. Então você pode levar para esse cara aqui do contrato comercial essa possibilidade. Então você vai num restaurante, você vai num escritório, você vai num consultório, instalar o ar-condicionado, você já tem, entre aspas, a obrigatoriedade de oferecer isso para o cara, de oferecer isso para esse cliente. Então já se liga nessa grande oportunidade, que são também contratos do tipo comercial. Contratos onde você vai oferecer o teu plano de manutenção, que aí tem todos os quesitos legais, para esse cara, porque realmente esse cara aqui ele pode ser autuado, beleza? Então, cliente final, cliente comercial, e aí tem a indústria, beleza? Gabriel, mas e aí? E a indústria? Cara, a indústria é um segmento muito bom de se trabalhar, e entre os três costuma ser o de maior valor de contrato. Então, por exemplo,
Em residências o valor vai ser menor, porém a exigência legal, a exigência de documentação, por aí vai, é bem menor. Nos comerciais você já tem uma certa exigência legal, porém não tanto como no industrial. Quando você vai para dentro da indústria, é muito interessante você entender que a precificação nunca é a mesma para o cliente final, comercial e indústria, porque dentro da indústria você vai ter que ter um PPRA, um PCMSO, você vai ter todos os books de EPI, você vai ter uma série de documentações que você não precisa necessariamente para esses caras aqui individualmente. Você pode ter um PPRA para a tua empresa no geral, mas quando você vai para indústrias, eles pedem esses documentos de segurança lá dentro. E dentro de contratos industriais também, a exigência com EPIs, não que aqui você não precise trabalhar com EPIs, mas geralmente a exigência com EPIs, com uniforme, com outros atributos que você não tem necessariamente com esses dois clientes, você tem na indústria. Então, quando você vai precificar para a indústria, é muito interessante você entender as particularidades que você tem para cada contrato. Porque o industrial é diferente do comercial, que é diferente do final. Porque as demandas são totalmente diferentes. Uma coisa que eu peço para vocês tomarem muito cuidado é que se você tem técnico, se você tem mecânico, se você tem auxiliares que têm interação com elétrica, é muito importante você fazer uma análise com um técnico de segurança do trabalho ou um engenheiro de segurança, para esse cara analisar a necessidade de pagar o famoso 30%. Tá? Muita gente não sabe, mas a periculosidade, se esse funcionário tem a interação com elétrica, é muito provável que seja necessário, né, ter esse adendo de valor. E quando você for precificar, você já tem que contemplar dentro do teu valor contratual também a periculosidade, beleza? Então, essas aqui são 3 oportunidades que você tem para trabalhar com um plano de manutenção, seja ele legal, ou seja, com assinatura de responsável técnico. Eu tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, ou também um contrato apenas de execução, que não necessariamente você vai precisar do responsável técnico assinando um plano de manutenção numa residência que tem equipamento de 12 mil, de 18 mil, tá? Então são 3 oportunidades para você trabalhar com preventiva no teu negócio, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários a tua dúvida, o que você quer saber e nos próximos vídeos que eu vou gravar para vocês, beleza? Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto!